Mas muito bem. O tema, então, desse nosso bate-papo hoje é andar com Cristo. E pensando nisso, a primeira coisa que me veio na mente foi: escuta, quem já andou com Cristo? Onde é que nós temos nas Escrituras relatos de pessoas que andaram com ele? Lógico, falamos dos 12 apóstolos, tá, no ministério mortal de Jesus Cristo: Pedro, Tiago, João, Mateus, ah, e Bartolomeu e Filipe, né, Natanael e por aí vai. Todos esses já serviram, andaram com Jesus por 3 anos, 3 anos, 3 anos e meio. Mas, após a ressurreição dele, nós temos um relato lá no Novo Testamento, que esse é o relato que eu gostaria de focalizar agora. E essa daqui, então, vocês estão vendo, é uma escritura falando da conversa que Jesus, ressurreto, teve com dois discípulos que estavam nessa estrada indo de Jerusalém para essa aldeia chamada Emaús. Bom, de Jerusalém para Emaús é uma distânciazinha aí de 11, 12 quilômetros, mais ou menos. Ou seja, não é exatamente na vizinhança, mas não é tão longe assim. E se nós considerarmos aí que isso, olha, é um ser humano andando normalmente, tá, a passo normal, poderia andar aí em torno de 4 quilômetros por hora ou 5 quilômetros por hora, então nós estamos falando aí que eles estavam andando aí, estavam tendo uma viagem a pé de 2 ou 3 horas. E nisso Jesus vem e se junta a eles e continua andando com eles. Então, eles andaram com Jesus Cristo. E aí eu coloquei essa pergunta aqui: como seria andar com Jesus Cristo? E eu gostaria então de ir para o Novo Testamento, e vou colocar aqui na tela para vocês. Estando aqui, Lucas 24, começamos aqui no versículo 13. Tá? Então, Lucas registra: desde que no mesmo dia, dois discípulos, iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios dá em torno disso, 11 quilômetros, quebrado, quase 12 quilômetros aí. Iam falando entre si todas aquelas coisas que haviam sucedido: o julgamento ilegal de Jesus Cristo, a crucificação dele, tudo, o sepultamento. E já tinham conhecimento nessa ocasião de que as mulheres tinham visto Jesus, que ele havia ressuscitado. Mas agora, temos que imaginar que ressurreição era uma coisa que eles tinham ouvido falar, mas nunca tinham visto acontecer, nunca viram ninguém ressurreto, nenhum ser ressurreto. Então, Lucas registra aqui, aqueles, versículo 14, iam falando entre si, aqueles dois discípulos, todas aquelas coisas que haviam sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando-se um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem. Eles não reconheceram Jesus. Tem algumas possíveis explicações, eu mesmo tenho uma teoriazinha sobre por que eles não o reconheceram, mas que seja. Importante é o que acontece depois. Então, continuando, versículo 17, Lucas capítulo 24, versículo 17. E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele disse: quais? Eles disseram: acho que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ainda que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele viste. E alguns dos que estão conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele, Jesus, lhe disse:
Ó, nécios, tardos de coração, para querem tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. E chegaram à aldeia, a Emaús, por onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles, Cleófas e o outro discípulo, constrangeram, dizendo: Fica conosco, que já é tarde, já declinou o dia. Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu a eles. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles, Cleófas e o outro discípulo, lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como por eles foi reconhecido no partir do pão. E falando deles essas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Ok. É agora de ponderar sobre algumas coisas que nós vimos aqui. Escuta, se eu fosse andar com Jesus, como é que seria isso daí? Observe que, inicialmente, Cleófas e o outro discípulo não chegaram a reconhecê-lo, mas estavam na presença de Jesus Cristo, um ser ressurreto, um membro da deidade, um Deus. E Jesus falou da missão dele, e falou das Escrituras. E então ele conversou com esses discípulos. Ele conversou com esses discípulos e conversou de tal forma que os discípulos, pelo que eles disseram depois, eles sentiam no coração deles. Isso, olha, não nos ardia o peito, não estavam sentindo aquele calor, aquela coisa de que as coisas que esse Senhor estava dizendo eram verdadeiras. Essa era uma coisa que nós podemos esperar de andar com Cristo. Mas como é que a gente anda com Cristo aqui? Bom, na realidade, a grande maioria de nós, eu, vocês, a grande maioria de nós, por enquanto, pelo menos, não vamos estar com Jesus Cristo em pessoa. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Escuta. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, como é que nós podemos nos comportar? Como é que nós podemos nos comportar para que as pessoas ao nosso redor tenham a experiência que seja, ainda que imperfeita, mas uma experiência próxima de como seria andar com Cristo? A grande maioria de nós não vai andar com Ele, pelo menos por enquanto, pessoalmente, com Jesus do nosso lado. Mas eu estou voltando a coisa para o outro lado da moeda. Escuta, quantas pessoas ao nosso redor, familiares, parentes, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho, pessoas na rua, pessoas que estão só na rua, no mercado, em alguma loja, alguma coisa, que interagindo conosco, poderia dizer depois: Poxa, quando aquela pessoa lá, aquela moça, aquele rapaz, eu estava falando com eles, é interessante, eu não sei, senti uma coisa aqui, eu não sei dizer o que é, mas senti uma coisa. Quantas pessoas, ao interagirem conosco, poderão dizer depois que, olha, eu não andei com Jesus Cristo, mas ao estar com esse rapaz, ao estar com essa moça, ao estar com esse homem, com aquela mulher, com esse senhor, com essa senhora, olha, se Jesus Cristo estivesse aqui, deveria ter sido mais ou menos como isso daí. Talvez melhor, com certeza teria sido melhor, mas teria sido mais ou menos como isso daí. A conversa de Jesus Cristo com aqueles dois discípulos foi uma conversa positiva. Eles estavam tristes. Jesus Cristo acabou com a tristeza dele. Como? Abrindo as Escrituras.
abrindo, quer dizer, mencionando, citando as Escrituras a respeito da missão dele. Eles estavam tristes porque, olha, porque ele foi morto, ele foi entregue, foi crucificado e coisa. As pessoas vão estar vindo falar conosco, não vão estar vindo falar sobre a crucificação de Jesus Cristo, mas vão estar falando sobre as cruzes que eles mesmos, essas pessoas, têm que carregar nas vidas deles. E nós podemos, então, ao conversar com essas pessoas, mencionar as escrituras e mostrar para eles, isso, olha, não, olha, isso faz parte de um grande plano de felicidade. Sim, nós estamos carregando essas nossas cruzes, esses nossos problemas, esses nossos desafios nessa vida, como um parte de um grande plano divino de felicidade eterna. E aí então mencionamos algumas escrituras essas que muitos de vocês estão aprendendo no seminário, ou nas aulas da escola dominical, da oração das moças, nos quóruns do sacerdócio arônico. E citar essas coisas para eles, citar as palavras de profetas vivos, de profetas atuais, a ponto de que essas pessoas, depois de conversar com a gente por 5 minutos ou 10 minutos, vão dizer como Cleófas e outro discípulo, meu coração parecia que estava alguma coisa, eu não sei dizer como, mas puxa, que coisa boa que foi conversar com essa pessoa. O Espírito Santo vai testificar da veracidade daquilo que nós estivermos dizendo. Essa é uma coisa que nós aprendemos nessa conversa que Jesus Cristo teve com esses dois discípulos na estrada de Emaús. Andar com Cristo significa andar na luz do poder do Espírito Santo. Ter conversas que são positivas. Pode ser conversa sobre assuntos da atualidade, assuntos mundanos, diversões e tudo, mas conversas que são positivas, que não são negativas. Conversas com um linguajar inteligente, não um linguajar baixo, sujo. Piadas que são piadas engraçadas, mas sem ser vulgares. É assim que verdadeiros discípulos de Jesus Cristo vivem essa vida. Um mundo imperfeito, mas nós não precisamos usar a imperfeição do mundo como desculpa para não procurarmos viver de uma forma que diz, olha, eu mais ou menos estou vivendo como eu acho que Jesus Cristo, como acho que Jesus Cristo se comportaria se ele estivesse aqui do meu lado. Como eu acho que eu mesmo me comportaria se eu estivesse ao lado dele. Então, algumas coisas nas escrituras eu gostaria agora de compartilhar com vocês e só para a gente depois então eu abrir aqui para o comentários que vocês tenham e perguntas. E deixa eu colocar aqui, então, eu selecionei algumas passagens. Aqui, olha, no Novo Testamento, Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele fala, pois como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Vede que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu não falei isso, olha, quando a gente for falar com as pessoas, falar coisas que são positivas, coisas que estão em harmonia com as verdades divinas do Evangelho de Jesus Cristo. Uma coisa interessante é esse verbo aqui, arraigados, que na tradução de Colossenses para o português, arraigados. Arraigados, eu fui no dicionário para ver o que é. É que significa que está com raízes, que deixou criar raízes, tá bem fundamentado, criou raízes. E isso, então, a gente lembra, lógico, de 1 Néfi, capítulo 8, capítulo 11, né, a barra de ferro, né, que é a palavra de Deus. Então aqui Paulo fala arraigados e edificados em Cristo. Tá? E depois que Paulo diz isso, eu tenho aqui então 1 João capítulo 1. Uma outra coisa importante aqui. João diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andarmos na luz e não em trevas. O que é luz? Ah, sim, lá na Doutrina e Convênios fala a glória de Deus, a inteligência, luz e verdade. São 88, é a luz de Cristo, é a luz do Espírito. Sim, vivermos com pensamentos e palavras que são baseadas em verdades, não em trevas, não em mentiras, não em contendas, em verdade, em luz, naquilo que edifica, naquilo que nos aproxima de Deus. E não esqueça de uma coisa que Moroni ensinou. Ah, lembra? Moroni capítulo 10. A gente sempre pensa naquilo, quando receberdes essas coisas, ponderar em vossos corações e pergunta a Deus se é verdade. Mas a gente esquece do que Moroni fala depois e a gente fica pensando que isso daí é para quem está pesquisando a igreja, para saber se a igreja é verdadeira. Na realidade, Moroni diz que pelo poder do Espírito Santo podemos saber a verdade de todas as coisas. Todas as coisas. Então não é só para saber se a igreja é verdadeira, não. Usamos esse processo também para aprendermos idiomas, um bom português, literatura portuguesa, brasileira, aprender matemática, aprender química, aprender desenho, aprender artes, aprender música. Pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas e ter acesso a todas as boas coisas que fazem parte do reino de Deus. Em Doutrina e Convênios, seção 88, o Senhor nos dá essa instrução de buscarmos conhecimento pelo estudo e pela fé. Ele diz que buscarmos nos melhores livros palavras de sabedoria. Isso é algo que eu aprendi ainda jovenzinho e para mim isso fez uma diferença muito grande. E procurando oportunidade sempre de estar estudando e estar aprendendo. Infelizmente, nos meus estudos, quando eu era jovenzinho, quando eu era ainda adolescente, lamentavelmente, eu tinha mais interesse em coisas que estavam nas enciclopédias do que aquilo que meus professores estavam ensinando na escola. Então, minhas notas nunca foram muito boas, o suficiente para me passar de ano, mas não foram muito boas. Só depois, já eu adulto, quando eu estava cursando o meu doutorado, aí que eu despertei para, não, olha, isso aqui é isso mesmo que eu quero, e é isso que eu quero estudar, e aí pronto, aí a coisa foi. Mas eu já estava com 30 e tantos anos de idade quando isso aconteceu, infelizmente. Vocês podem ter uma experiência melhor nos seus estudos. Agora lembre, o estudo é algo que faz parte da nossa vida religiosa. E importa sim para o nosso Pai Celestial que nós sejamos um povo instruído. Não só instruído nas doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, mas instruído nas coisas desse mundo onde nós vivemos. Leiam lá as passagens em seção 88 do Doutrina e Convênios, que vocês devem conhecer bem. Aprender as coisas que estão na terra, embaixo da terra, acima da terra, conhecimento de nações e reinos, tá? As coisas que já aconteceram, as coisas que estão acontecendo, as coisas que ainda vão acontecer. Então, história, geografia e astronomia, o que for. Ter um pouco de conhecimento de todas as coisas. Ao adquirirmos conhecimento, estamos adquirindo luz. E ao aplicarmos esses conhecimentos àquilo que nós vemos, os simbolismos que nós vemos nas escrituras, tá? na Bíblia, no livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, nós vamos adquirir mais luz, mais entendimento, mais compreensão das coisas. E aí quando nós vamos falar com as pessoas, sejam elas membros da igreja ou não, tá? Naturalmente as pessoas vão perceber que, puxa, que conversa boa foi essa. Poxa, só uma moça, só um rapaz, esse senhor aqui, essa senhora, mas puxa, que conversa boa. Eu gostaria de ficar mais tempo conversando com ele, eu queria ficar mais tempo conversando com ela. Assim as pessoas não vão estar andando com Cristo em pessoa, mas vão estar andando com representantes
de Jesus Cristo. E eu quero frisar essa palavra representante. Eu comecei com o termo discípulo. Discípulo é um seguidor, tá? Discípulo de Jesus Cristo. Mas à medida que nós vamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo e permitindo que nossa vida seja pautada pelas verdades do Evangelho, tá? E recebendo a influência do Espírito Santo, nós passamos a ser representantes ou representações do Salvador Jesus Cristo. As pessoas olha, eu não vi Jesus Cristo, mas eu vi essa pessoa aqui. Isso, olha, isso aqui é uma pessoa que segue Cristo. Eles vão reconhecer isso. Não para nossa vanglória, não para nós nos orgulharmos disso, mas para que eles mesmos possam dizer, puxa, olha, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero ser desse jeito também. Muito bem. Voltando lá para aquela lista de escrituras que eu tenho, vamos... Doutrina e Convênio, seção 95, versículo 12. Interessante uma coisa que muitas pessoas falam, que, não, olha, não importa o que a gente fizer, Deus vai sempre amar a gente. Isso, olha, Doutrina e Convênio, seção 95, versículo 12, o Senhor diz assim, se não guardardes meus mandamentos, o amor do Pai não continuará convosco. Portanto, andareis em trevas. Se nós não guardamos os mandamentos de Deus, ou melhor, se nós não nos esforçamos para guardar os mandamentos de Deus, as bênçãos divinas não vão estar conosco, nós vamos estar andando em trevas, não vamos ter a luz de Deus para nos dar força, para nos dar ânimo. Então é importante nós fazermos um esforço. Eu sei, algumas vezes nós, olha, irmão Martins, eu tenho algumas coisas aqui que ainda não consegui resolver na minha vida. Isso, olha, converse com seu bispo, converse com seu presidente de ramo. Seu bispo, seu presidente de ramo não é o seu inimigo. Ele é um agente do Senhor para ajudar você a se achegar a Cristo. Esse é o papel de um bispo, esse é o papel de um presidente de ramo. Ajudar as pessoas a se achegarem mais próximo de Jesus Cristo, a viverem o máximo possível como Jesus Cristo desejaria que elas vivessem, incorporando as qualidades, as virtudes de Cristo na vida deles. Então, o papel de um bispo, de um presidente de ramo, é de abençoar a vida das pessoas. Não é de castigar ninguém, não é de recriminar ninguém, não. É de salvar as pessoas. Sacerdócio arônico, quais são as chaves do sacerdócio arônico? O ministério dos anjos, tá? E as chaves do evangelho e do arrependimento e do batismo, por imersão. Eu já fui batizado, bom, então, ministério dos anjos, e é isso que acontece, estão ministrando, tá? Ministrando para as pessoas o quê? O que elas precisam fazer para se achegarem a Cristo. Tá? E o evangelho do arrependimento. O arrependimento, para nós que somos discípulos de Jesus Cristo, o arrependimento não é uma coisa negativa. Nosso agora falecido profeta, presidente Russell M. Nelson, me ensinou isso também claramente. Não, o arrependimento é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, o arrependimento não é para ser visto como uma coisa negativa, que eu tenho que me arrepender. Não. É uma coisa que, olha, eu estou me esforçando para guardar os mandamentos. Tá bom, ok. Tem alguma coisa a mais que eu preciso fazer para... Não é guardar o mandamento de forma diferente. Não é isso, mas tem uma coisa que eu preciso refinar na minha obediência. Eu compro a palavra sabedoria, eu pago o dízimo. Mas escuta, lá no fundo do meu coração, por exemplo, só estou dando um exemplo, meu coração, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder pagar um dízimo. Agradeço ao Senhor por ter nos dado essa palavra de sabedoria. Ou eu fico lá no fundo pensando, pois é, que se eu não fosse membro da igreja, né? Se eu não fosse membro da igreja, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer... Aí é aquilo, eu estou guardando o mandamento. Eu estou cumprindo a palavra de sabedoria, eu estou cumprindo a lei do dízimo. Mas lá no fundo, eu estou pensando que se eu não fosse membro da igreja, eu já estava... Então eu tenho que me arrepender disso, eu tenho que purificar a minha aqui dentro, para que os desejos do meu coração sejam desejos de retidão, desejos de coisas boas, de luz, não de trevas. Continuando aqui com as escrituras que eu selecionei, temos mais, eu vou
colocar aqui, Doutrina e Convênios, seção 19, versículo 23, quando o Senhor diz: aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão do meu espírito e terás paz em mim. Eu sou Jesus Cristo. Vim pela vontade do Pai e cumpro a sua vontade. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Uma outra coisa, muitas pessoas, talvez algumas pessoas que estejam assistindo aqui possam ter ouvido uma live minha recentemente e sabem que eu sempre estou falando nisso. Só, olha, uma das coisas nós temos que tomar muito cuidado no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, que é um mundo de muita raiva, de muita contenda. E o Senhor está dizendo: aprende de mim, ouve minhas palavras e anda na mansidão de meu espírito. Andar com Cristo, a gente tem que andar em mansidão, não em contenda, não em críticas, não em xingamentos. Aquela pessoa não está guardando os mandamentos. Escuta, que pena, né? Não está guardando os mandamentos. Não vou ficar rogando praga para a pessoa, prometendo fogo do inferno. Não, a mansidão, não. Eu vou falar das bênçãos. Diga, Senhor, escuta, olha, a pessoa aqui está perdendo essa bênção, perdendo aquela outra bênção. E se a pessoa vier nos perguntar, vai dizer: olha, se você guardar os mandamentos de Deus, olha só as coisas boas que você vai desfrutar. Anda na mansidão de meu espírito. Agora, outra coisa que ele fala aqui: aprende de mim. Viram como eu comecei, tá, com aquela pintura lá do James Tissot, o pintor francês do século XIX. Ele diz: aprende de mim. O que Jesus Cristo fez? Como é que ele fez? E aí, nas Escrituras, tanto no Novo Testamento, mas também no livro de Mórmon, em Terceiro Neve, quando nós vemos o ministério de Jesus Cristo, como é que ele agia? Aprende de mim. Olha, observa aqui o termo aqui no idioma português, mas no inglês, eu não sei, em grego, que eu não leio grego. Mas não é aprende sobre mim. Não é isso. Não é aprender sobre Cristo. É aprender dele. Como é que ele se comportava? Como é que ele agia no ministério mortal e depois no ministério imortal, no ministério dele ressurreto, que é o que está lá em Terceiro Neve, capítulos 11 a 28. Como é que ele falava? Como é que ele tratava as pessoas? Como é que ele orava ao Pai? E especialmente em Terceiro Neve, nós temos várias orações que Jesus fazia. Como é que ele orava? Que palavras que ele usava quando ele orava ao Pai? Aprende de mim. Não apenas aprenda sobre mim. Aprende de mim. Comportamento, a maneira. E aí, é o que eu sempre dizia para os meus alunos lá nas BYUs, eu dizia: olha, quando estiver lendo as Escrituras, cria um filme aqui na sua mente. Você está lendo o texto. Imagina que você fosse um diretor de cinema que está fazendo um filme que está retratando aquela passagem da Escritura. Imagina, o que você diria para os atores? Como é que você iria vestir os atores? Que instrução você ia dar para os atores de como pronunciar aquelas palavras? De que jeito que ia ser? Como ia ser a expressão facial dos atores? Cria esse filme na sua mente. E aí você vai aprender dele. Quando nós criarmos esses filmes aqui na nossa mente, diz que eu imagino que Jesus Cristo faria desse jeito. E olha, e faz isso ao longo da sua vida, porque à medida que a gente vai crescendo e envelhecendo, nossa compreensão dessas mesmas passagens das Escrituras vai se aprofundando. Quando eu pensei nessa passagem, 30, 40 anos atrás, eu pensava de um jeito. Mas agora eu estou pensando, um pouco diferente, uma coisa mais refinada. Então, aprender de Jesus Cristo. Não apenas aprender sobre Jesus Cristo, mas aprender dele. Eu vou pular essa passagem que está aqui de Malaquias e vou levar-nos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Uma passagem muito conhecida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sim, vocês já ouviram, se você é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias há bastante tempo,
já ouviu bastante sobre isso daí, que não é uma coisa que é dita apenas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, mas várias igrejas cristãs falam sobre isso. Essa é a porta do coração humano, ela só tem maçaneta do lado de dentro. Tudo bem, mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero enfatizar é um verbo que está aqui, que no idioma português, eu só entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cear, fazer uma ceia. A gente, especialmente no Brasil, a gente tem essa noção de ceia, né? A ceia de Natal, ceia de Ano Novo, aquela mesa enorme, cheia de comida, não sei o quê. Mas acontece que lá no idioma original, que isso daqui seria em grego, o livro de Apocalipse foi escrito por apóstolo João em grego, são os manuscritos que nós tínhamos, eram em grego. O termo que está lá não é ceia no sentido de um banquete. Lá em inglês, eles usam o termo, vou colocar aqui, sup, tá? Eu vou sup. Sup, tá? É um verbo que não se usa muito aqui nos Estados Unidos, não, tá? A palavra que se usa muito nos Estados Unidos, que seria a palavra para ceia, é supper, tá? Eu sei, Martinho, é sobre andar com Cristo, não é sobre o idioma inglês. Eu sei, calma, tenha paciência, só um minutinho. Mas acontece o seguinte, isso aqui, supper, seria a nossa ceia. A ceia à noite, né? Vai fazer um lanchinho lá, isso aqui é, tá? Mas sup é diferente. Sup, o que está no Novo Testamento da Bíblia, seria o Senhor Salvador dizendo, olha, eu vou entrar e vou sentar ali e beliscar alguma coisa com você. Jesus quer entrar e bater papo. E tá ali beliscando, sabe? Ali uma batatinha frita, um negocinho ali, uma coxinha, um pastelzinho, não sei o quê, né? Uma carne seca com, com aipim lá, com uma macaxeira, assim. É isso, ele quer sub, ou seja, uma coisa amistosa, uma coisa amigável, uma coisa quase íntima. São dois amigos ali que estão batendo um papinho e tá beliscando uma comidinha ali. Isso é o que está lá nesse convite do Salvador. A ceia que ele quer ter é essa ceia mais próxima de uma coisa. Olha, o ponto principal aqui não é a comida, é o bate-papo que nós vamos ter. Como ele teve com aqueles dois discípulos lá na estrada de Emaús. E depois, então, quando eles chegaram lá na casa, e foi isso, eles convidaram ele para entrar, ele entrou e foi sup com eles, tá? Foi cear com eles. E na hora que ele pegou o pão e abençoou, e aí partiu o pão para dar para os discípulos, aí é que eles reconheceram Jesus. Porque, naturalmente, é aquele negócio. Se você é diretor de cinema, você vai dizer pro ator lá fazendo o papel de Jesus, olha, pega o pão, levanta e parte. E aí, o que vai aparecer aqui? Ó, os dois discípulos viram as marcas da crucificação na mão dele. Aí entenderam que era ele. Só ali entenderam que era ele. Andar com Cristo, mas eventualmente nós temos que convidá-lo a entrar na nossa intimidade, entrar na nossa casa, entrar no nosso quarto e cear conosco. Ter esses momentos de reflexão, de ponderação. Ponderar sobre como é que eu estou no meu discipulado com Jesus Cristo. Como é que eu estou no meu serviço na igreja de Jesus Cristo. Como é que eu estou no cumprimento dos mandamentos. À medida que nós pensamos nessas coisas, pensando em Jesus Cristo, como nós prometemos que vamos fazer quando nós participamos do sacramento todo domingo, olha, nós vamos garantir que nós vamos estar sentindo o Espírito do Senhor, vamos estar andando
na luz, e ao andarmos na luz, seria tal como nós andarmos com Cristo. Muito bem, vou dar uma pausa aqui agora. Agora é o seguinte: ideias, pensamentos que vocês tenham. Agora é um tempo de compartilhar aqui. Eu dei algumas ideias para vocês. Agora vocês deem algumas ideias para mim. Vamos lá, vamos ver.